Oi galera, na aula passada a gente falou sobre state, né? Vamos dar continuidade agora falando sobre o componente text, certo? Tem algumas observações aqui interessantes a serem feitas. Então, a gente estava vendo aqui os guias, né, os guides no site oficial do React Native. Agora eu vou olhar aqui em components, né? A gente tem aqui os componentes, os core components, componentes de núcleo, a gente tem aqui o text, tá? Vamos ver o que é que a gente tem aqui para falar sobre o text, ok? Observa aqui esse exemplo, né? Vamos ver aqui na tela, num espaço um pouco maior, o que é que a gente tem aqui? Observa que eu tenho React, né, use state, né, eu tenho estado aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui um text e um style sheet, né, uma folha de estilo, certo? Definir estilo para aqui. A gente tem app.js export default text em a nest, tá? Então eu tenho aqui esse cara, né? Essa aqui é a implementação por onde vai começar a execução. Eu tenho uma função sem parâmetros, e aqui está o que a função executa. Antes do return com o JSX, a gente tem algumas coisas. O que é que a gente tem? A gente tem um use state, né? Ele começa aqui com birds nest, né? A tradução de nest, ninho, ninho de pássaros, certo? Ninho de pássaro. Então ele começa com essa string aqui, armazena em title text, né, texto de título. Tem a função aqui para alterar ele, né? A recomendação é usar um set com o mesmo nome aqui. Eu tenho aqui o texto do corpo, né? E ele fica fixo. This is not really a bird nest. Então isso não é realmente um ninho de pássaro, eu acho que é isso que ele quer dizer. Aqui eu tenho uma função, então olha só, aqui eu tenho uma função que chama onPressTitle. Então a função que vai ser executada quando a gente pressionar aqui, ok? Então quando pressionar eu vou dar um setTitleText alterando o texto aqui do título para acrescentar, né? Pressed, foi pressionado, ok? Agora vamos para o JSX, o que é que eu tenho? Esse JSX, ele é aninhado. Observa que eu tenho um texto dentro de outro, né? Eu tenho um componente text, e dentro dele eu tenho esse texto e esse outro. Esse primeiro texto, eu tenho o que nesse texto? Eu tenho style e tenho a definição de onPrice, tá? OnPrice é do mesmo jeito que a gente faz no button, né? Ao ser pressionado, é o evento aí do clique, né? Style, aí eu estou apontando para, observa aqui em cima, né? Styles base text, né? Então styles, observa que eu tenho aqui uma constante styles, né? É essa aqui, que ela vai ser igual, né? Style sheet, que é o componente aqui, ponto .create, e aí eu tenho como parâmetro um objeto. Nesse objeto, né, eu vou ter atributos com diferentes definições de estilo, tá? Então aqui ele tem o base text e o title text, tá? O base text define a fonte que vai ser usada, essa coxinha, certo? E o title text, ele aumenta o tamanho da fonte para tamanho 20, né? O padrão não lembro se é 16, 15, tá? E ele coloca essa fonte em negrito, tá? Isso aqui traduzindo literalmente seria tipo peso da fonte e aí bold, certo? Negrito aí. Então vamos ver, base e title. Base é só a fonte, o title text vai ser o tamanho da letra e o negrito, tá? Então observa que ele começa colocando todo mundo usando aquela fonte e aí em seguida ele bota o primeiro texto aqui que é o título. O título ele usa o title text,
né, o estilo title text, que vai colocar negrito e maior. Observe como o título é maior. OnPraise ele faz uma referência para essa função. Observa que ele não faz a chamada função, ele só coloca o nome aqui, né? Ele indica que ao ser pressionado deve ser executada essa função que está implementada aqui em cima. Ok? Esse text tem como conteúdo, né, o title text, né, que é o estado, ok? O valor lá que está no estado. É seguido de 2/n, né, o /n vai pular linha, né, então ele pula, ele vai pular uma vez e vai pular outra, tá? E eu tenho um outro text aqui para colocar esse texto aqui do corpo, né, o body text. Então eu tenho aí o body text, certo? Teria que ver só o que é esse number of lines, número de linhas que está definido para 5, certo? Isso aqui não sei, vamos ver se aparece ali na documentação. Ok? Basicamente é isso. Ao pressionar, né, vai aparecer aqui o texto pressed no título. Ok? Ao pressionar no título vai aparecer esse texto. Ok? Vamos recarregar aqui. Observa que o OnPraise está, né, incluindo esses /n. Então, será que se clicar aqui também dá certo? Aqui não. É só no texto mesmo. Tá? Como o /n não ocupa espaço, eu acho que ele não aceita o clique por isso. Tá? Se aqui tivesse algum texto, eu acho que aí sim, né? Por exemplo, aqui e aqui. Agora sim. Ok? Beleza, tá? Agora vamos voltar aqui para a documentação e ele vai falar sobre o texto aninhado, esse lance do texto, um componente text dentro de outro text, né? Nesse exemplo aqui, observa agora, eu gosto aqui que fica maior. Então vamos ver aqui o que acontece. Tem o App.js, bold, beautiful, negrito e bonita, certo? E aí o que é que ele tem? Ele tem aqui a definição do componente que vai ser executado e tem a definição aqui de styles. Eu tenho um stylesheet.create, eu tenho base text e inner text. Base text, que está nesse text mais externo aqui, ele vai definir negrito. Então ficou tudo negrito, certo? E o inner text, né, o texto interno, ele só tem como conteúdo and red. I am bold and red. Eu sou negrito, eu estou negrito e vermelho. Aí só o i vermelho que fica vermelho, que é a definição aqui do inner text, a cor do texto para vermelho, para red, né? Então observa aqui o estilo só com base, aí eu começo a escrever I am bold, e o and red tem outro text aqui interno, onde ele usa o estilo inner text, que vai tornar ele vermelho. Então ficou tudo negrito, né? Mas só essa parte aqui vermelho, ok? Então observa que são estilos que vão se sobrepondo aqui nessa parte, né? Ok? Depois a gente vai ver sobre essa parte aí, que aí acho que o principal já foi tentar descobrir aquele number of. Então observa aqui que na parte de baixo ele vai tratar a respeito do props de text, né? Quais são os parâmetros que são válidos. Eu quero descobrir sobre number of lines, usado para truncar o texto com um elipse, exato, depois de computado o layout do texto, incluindo line wrapping, se definir para 0,
irá resultar em um valor não definido para esse, dizendo que não há restrição. Está dizendo que isso aqui é usado comumente com ellipse size mode. Não sei, vamos ver aqui. Vamos fazer experiência aqui para ver isso aqui acontecendo, certo? Deixa eu recarregar esse exemplo para a gente ver isso aqui. Cadê? Não foi esse. Foi esse aqui, certo? Então, isso aqui está no body. Nesse cara aqui que está dizendo que são 5 linhas. Vamos... Eu vou pegar esse texto e vou ampliar aqui para a gente ver a coisa acontecendo. Então observa, estou aumentando o texto aqui, ele parou. Então observa que ele ficou aqui com 5 linhas, certo? E aqui ele cortou. Isso aqui é legal, certo? Gostei disso aí. É legal, tá? Gostei, isso aí eu gostei. Beleza, galera, a respeito do text, né, tem outras coisas que a gente pode explorar, mas eu acho que não é o objetivo aqui da gente, tá? Eu quero mostrar minimamente como usar os recursos, certo? Eventualmente depois a gente vai aprofundando isso, vendo recursos mais avançados, ok?